Segunda parte do projeto O Poeta em Casa. Hoje estamos falando de Carlos Drummond de Andrade. O tema é o solo do tempo. Eu fiz uma proposta para os poetas assim inusitada, porque eles não sabiam, né? Melhor dizendo, uma proposta repentina, né? Que foi para que pegassem um livro de Carlos Drummond de Andrade, que tivessem assim à mão, aí perto. E aí a gente inicia esse bloco com essa atividade. Eu começo. Eu vou mostrar então o meu livro. É esse aqui, Reunião. São 10 livros de poesia de Drummond. Vou mostrar ele, como ele é velhinho, tá vendo? Esse livro eu comprei na época, olha como ele está bem velhinho. Na época da faculdade, no final dos anos 80, início dos anos 90, e comprei num selo, como a maioria dos livros, né, que eu comprava na época eram todos livros de selo, de sebo. Então tem aqui no livro a foto do Drummond. Eu risquei o nome do dono anterior, coloquei o meu. E por que eu quis mostrar esse? Eu tenho outros livros do Drummond, mas esse aqui, olha a lombada dele, como é que está descascadinho. Esse livro, eu mergulhei nele de tal modo, na época, né? Voltando da faculdade todos os dias no ônibus. Era o livro, não saía da minha mochila, estava sempre comigo. E eu vinha sempre lendo o livro, então foi uma leitura assim, feita não tão atenta, né, porque eu não estava num lugar lá muito atento, mas eu lembro que eu ia amando um poema, detestando o outro. Amando um, já não gostando tanto assim do outro. E eu ia fazendo um xizinho com o lápis, né? Nos poemas que eu ia gostando. Então, eu marquei o E Agora José, marquei, deixa eu ver se eu vou olhar uns 2 ou 3 aqui que eu tenha marcado. Mãos Dadas, justamente, esse eu marquei. Ode no cinquentenário do poeta brasileiro, marquei esse poema. Congresso Internacional do Medo. E Sentimento do Mundo, Confidência do Itabirano, e por aí vai. Marquei vários. E esse é o livro de Drummond que me acompanhou durante uns anos, né? Uns 2 anos pelo menos. Eu terminei a faculdade, acho que foi em 92. E eu tenho uma estima muito grande por esse livro. E quando eu fui procurar hoje e não achei, eu fiquei muito desesperada. Aí lembrei que eu havia emprestado para minha irmã, fui lá na casa dela e busquei. Ela mora bem pertinho de mim. Vou passar para o Jimmy, então. Jimmy, mostra aí o seu livro. E fala um pouquinho dele, alguma curiosidade dele, quando que você comprou, alguma coisa. Aquele aqui, a Antologia Poética, né, que é, na minha opinião, o livro fundamental, né, porque fotologia feita por ele, né, eu comprei e estava no mesmo caso que o seu, estava na Letras e não saía, ele está surradinho até, é bem mais novo que o seu, é evidente, mas está surradinho porque ele não sai da minha mochila também, já pegou chuva, sol, e eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Do Drummond, de poesia, é o único que eu tenho, porque eu acho que é o que reúne a obra fundamental dele. Eu não comprei outros, mas vontade não tem, mas eu acho que é o fundamental, a obra fundamental dele está aqui. E eu também marquei alguns, Poema de Sete Faces, A Mão Suja, O Enterrado Vivo, que eu recitei aqui, inclusive daqui mesmo, Necrológio dos Desiludidos de Amor, Não Se Mate, Amar, Memória, Lutador, entre outros. Eu também marquei assim como você, mas eu marquei no índice, que fica mais fácil de eu achar. Esse livro aqui é fundamental, assim, para mim, ele até hoje, às vezes, quando eu vou para o trabalho, eu levo ele. Legal, Jimmy. Eu adoro ouvir essas histórias que a gente normalmente não contaria, né? Assim,
de quando você encontra um livro, ou o livro te encontra, né? Essas coisas. Às vezes a gente tem umas coisas bem curiosas para contar. O que você nos conta, William, sobre o seu livro? Qual é o livro? Fala aí. O meu livro, bom, um dos meus livros prediletos dele, e que tem me acompanhado bastante, é O Corpo. Esse livro aqui, né? E ele tem é bonito e tal, tem uma fotografia dele. O meu livro é de 1991, tá aqui. Também estava terminando a faculdade, enfim. Mas esse livro é importante para mim por várias coisas. Eu gosto muito de alguns poemas dele aqui, eu sempre me acompanharam. Mas é um poema que fala muito sobre o corpo, fala muito sobre a questão erótica. E quando eu escrevi o meu livro de poemas eróticos, que é esse aqui, o Raro, eu visitei esse livro. Inclusive, eu dei uma entrevista na Rádio MEC e as pessoas me perguntaram das minhas influências para fazer o livro Raro, e foi esse livro aqui, O Corpo, foi uma das influências. Embora ele não seja um livro todo erótico, ele tem coisas também muito profundas que não tem nada a ver com erotismo, mas me influenciou bastante, então eu guardo ele com muito carinho aqui. Legal. E aí, Áureo, conta então da sua busca desesperada pelo livro. Fala aí. Eu não vou ter ele aqui em mãos para mostrar, porque é um livro que eu ganhei em 2014, do Drummond. Se eu não me engano, também é uma antologia, que é igual essa do Jimmy. E tem muito tempo que eu não pego nele para ler. E quando eu peguei, eu emprestei para minha avó, né? Por causa do isolamento social, não posso visitá-la muito. E eu tinha deixado lá na casa dela, né? Para ela ler e tal, para ela passar o tempo dela. E esse livro, a história desse que eu tenho com esse livro, da antologia poética, foi que eu recebi de um professor meu de filosofia, que estava me incentivando nessa caminhada de poeta, né? Quando eu estava começando no meu ensino médio. E ele me deu de presente, né? E aí, com uma dedicatória. E aí foi isso. Aí eu guardei comigo e comecei a ler Drummond ali, né? Você não quer citar o nome desse professor, porque o professor que nos incentiva a ler poesia tem que ser citado. Não, claro. É o Wallace Spassólogo, professor de filosofia. Ele se chama assim. Foi do Paranapuã? Isso, do Colégio Paranapuã. Isso aí. É um colégio bem bacana que tem aqui na ilha, viu, William? Eu conheço, eu morei na ilha há 20 anos. Inclusive, eu estava lá hoje, eu fui visitar minha filha. Ah, que bom. Muito bem. Eu vou propor para vocês agora um jogo que vai ser um quiz sobre Carlos Drummond de Andrade. E, então, olha a cara do Áureo. O objetivo, Áureo, calma. O objetivo não é a gente ver o conhecimento de ninguém. O objetivo é que a gente passe alguma informação durante a gravação para que quem assista possa ter essas informações, que não são bem informações, não é aquela biografia corrida do poeta, né? Que é até chato fazer isso. Eu sempre faço uma pesquisa. Olha, muita coisa eu não lembro também, tá? Na minha pesquisa eu relembro algumas coisas, outras eu não sabia e passo a saber. Então, fica tranquilo. E aí a gente vai fazer assim, é um quiz, então são perguntas e que terão as respostas A, B e C. Eu acho que eu esqueci de pedir para vocês pegarem papel e caneta, então a gente vai fazer o seguinte, ó. O A é o 1, o B é o 2 e o C é o 3, tá bom? E aí vocês vão ter que dar a resposta juntos. Então, vão ter que esperar falar 1, 2, 3 e já. Quando eu falar já, ou valendo, ou alguma coisa assim, vocês vão ter que dar a resposta. Se estiverem em dúvida, bota qualquer dedo, tá bom? Aí depois eu digo qual é a resposta certa, falo mais alguma coisa que eu tenho anotado aqui, e se alguém quiser complementar, será bem-vindo também, ok? Tá bom? Assim? Okay.
Ah, essa semana eu não tive muita ajuda externa dos comerciantes locais, não, sabe? Então, eu não pude. Na semana passada eu premiei com um conjunto de panelas. Já teve uma semana que o prêmio foi um Fiat Toro, né? Quando eu estava melhor. E essa semana, infelizmente, não tenho uma premiação para oferecer a vocês, tá? Então, ofereço o meu sorriso. Já estão premiados. Vamos lá. Prestando atenção, só se manifestem quando eu falar já, tá? E para não ficar muito longo, eu fiz só 6 perguntas, né? Então, vamos lá. Que poeta contemporâneo de Carlos Drummond de Andrade foi apontado por ele mesmo como um amigo íntimo e até um certo influenciador de sua poesia? Alternativa A, Mário Quintana. Alternativa B, Manuel Bandeira. E alternativa C, Mário de Andrade. Valendo. Valendo, gente! Jimmy, colou! Você colou, Jimmy! Eu fiquei em dúvida. Os 3 acertaram. Realmente é Manuel Bandeira. Durante a minha pesquisa, eu achei uma coisa muito interessante que eu não sabia. Agora eu não vou... Só se eu procurar aqui nas minhas anotações, mas eu vi um vídeo chamado Testemunho da Experiência Humana, que tem depoimentos de várias pessoas e tem a própria voz do Drummond contando várias partes da vida dele e tal. E aí, uma das pessoas que agora eu não vou saber quem foi, mas eu anotei, eu só não sei onde que eu coloquei essa anotação, e se eu for procurar eu vou demorar demais. Essa pessoa, eu falando e já procurando, né? Mas tá, sumiu, não sei onde está. Ela disse que ganhou um disco de vinil que tinha lado A e lado B. E o lado A eram poemas de Manuel Bandeira. E no lado B eram poemas de Drummond. E que na época o poeta dos dois mais assim enaltecido e mais benquisto era o Bandeira. E aí essa pessoa, que eu depois vou catar aqui, vou achar e vou dizer quem é, só de birra e de pirraça com a família, só escutava o lado B, que era o lado do Drummond, né? Então achei isso muito, muito interessante. E aí o próprio Drummond, nesse vídeo, ele diz isso, né? Que ele considerava o Bandeira como um amigo íntimo. Alguém quer complementar com alguma coisa? Só dizer que eles trocaram muitas cartas, né? Tem até livros de cartas, inclusive, entre eles. E também entre o Drummond e o Mário de Andrade, mas o Manuel Bandeira, eles trocaram muitas cartas. E tem publicadas, inclusive. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada, porque é muito interessante. Fala, Áudio. Quer falar? Eu gostaria de falar que também ele teve uma relação também com o Vinícius de Moraes. E, inclusive, você falou de disco de vinil. Poxa, muita coincidência. Eu podia ter... Não tá aqui na minha mão, né? Mas tá guardado. Eu tenho um disco de vinil que eu ganhei de um amigo meu, em que é do Vinícius com o Drummond. O lado A são músicas do Vinícius, o lado B são o Vinícius conversando com o Drummond, né? Recitando alguns poemas. Os poemas de Drummond alguns, né, foram musicados, né, pelo Milton Nascimento, eu vi um, né? Do Vinícius eu não cheguei a ver. Posso passar para a segunda questão? Ok. Todos acertaram, então estão todos com ponto aqui. Deixa eu fazer um placar aqui, ó. Jimmy, a William e Áureo. Então, todo mundo acertou a primeira. Vamos lá. Segunda questão. Carlos Drummond de Andrade, na infância,
chegou a ser considerado um menino estranho, diferente. Por quê? Alternativa A. Ele era religioso em excesso e vivia em missas. Alternativa B. Ele não conversava com ninguém, olhava muito para baixo, era tímido. E alternativa C. Ele brincava com pedras, olhava as nuvens, né? Conversava com os passarinhos e não tocava, não brincava com os seus brinquedos caros, né? E aí, 1, 2, 3 e valendo! Espera aí, deixa eu anotar. Deixa eu anotar. Quem acertou foi o Áureo. O Áureo acertou. Ele realmente, o pai era um coronel, né? Ele era oriundo de família rica, tinha brinquedos, mas não brincava com os brinquedos. Ele preferia olhar as nuvens, conversar com os passarinhos, brincar com as pedras. Então, a alternativa C, Áureo pontuou, William e Jimmy. Vamos para a terceira questão. Queria fazer só um comentário que eu votei no primeiro, porque ele mesmo, numa entrevista, ele falou isso. Ele falou que ele teve uma infância muito religiosa, que para ele depois foi até um pouco difícil se libertar disso. Foi uma coisa que marcou muito a vida dele. Então, por isso que eu marquei que é a questão da igreja, da religião. Mas tudo bem. Isso aí, isso aí. Eu vi também, eu vi nas minhas pesquisas ele falando que ele se libertou disso em determinado Eu posso falar porque eu escolhi a 3? Pode. Porque eu lembrei da minha professora também do Paraná, a Márcia Braz, que falava as histórias dos poetas, quando a gente tratava de um poeta da semana, assim, né? Modernismo, essas coisas. E ela contou que essa parte da infância dele, que ela leu, né? Que ele tinha tudo de cara e o pai falava pra ele, você não quer os brinquedos? Aí ele falava não, que não queria, que ele queria... Justamente foi a resposta que você deu, né? Ficar com coisas mais simples, né? E tal. Olha a importância do professor na vida da pessoa, das pessoas, né? E esse homem é um homem sortudo, teve vários professores bons. Olha só. Eu trabalhei com a Márcia Braz também, em determinada época. E depois você marca ela no vídeo para ela assistir, tá bom? Ela vai gostar. Manda até para os dois. Gostar. Isso. Terceira questão, então. Vamos? Vamos. Carlos Drummond de Andrade teve um poema publicado em 1928 na revista Antropofagia. E esse poema foi muito criticado por não ter adjetivos brilhantes, não ter frases inteligentes, não ter notas eruditas. Que poema era esse? Alternativa A, No Meio do Caminho. Alternativa B, Quadrilha. E alternativa C, Infância. Atenção. Valendo. Todo mundo acha que é No Meio do Caminho, gente? Pois vocês estão certos. Adoro esse poema. Ele depois, né, nesse vídeo, né? Eu fui direto na fonte do próprio, né? Ele falou que ele teve a intenção mesmo de escrever um poema que usasse poucas palavras, que usasse muita repetição, né, que foi uma coisa proposital, obviamente, né? E essa questão aqui que eu li, né, de não ter adjetivos brilhantes, frases inteligentes e notas eruditas, foi da fala dele. Ele disse isso, que as pessoas diziam assim, mas como isso é um poema? Como isso pode ser considerado um poema se não tem adjetivos brilhantes, frases inteligentes, etc. Né? Então, o poema No Meio do Caminho. Alguém quer complementar a minha informação? Vou para a quarta pergunta, então. Pode? Ok, pode.
Pode. Quem está animado em ganhar um sorriso? Poxa, gente. Estamos animados. Claro, Estamos. estamos. Tô vendo. Pô, tô Vamos até lá. suando aqui. Quarta pergunta. Carlos Drummond de Andrade lecionou português e geografia em Itabira. Por que isso pode ser considerado uma ironia do destino? Alternativa A. Porque ele detestava essas disciplinas na época de colégio. Alternativa B. Porque ele discordou do professor de português e foi expulso por insubordinação mental. E alternativa C. Porque ele era gago e achavam que nunca conseguiria palestrar. Valendo. Muito bem. Olha, vocês estão bem informados. Exatamente. Ele foi expulso do colégio interno, né, onde ele estudava, Anchieta, por ter discordado do professor de português. E depois ele se tornou professor de português. Olha como é que a vida dá voltas, né? Isso prova que o mundo é redondo, né? Que a vida, né, dá voltas, né? Então, Inclusive, comentário. pode Ele fez um falar. poema, eu acho que ele fez um poema sobre isso, aula de português. Se eu não me engano, o poema é baseado nesse fato. Por isso que eu fui nessa resposta. E tem um poema chamado Aula de Português que ele meio que ilustra esse episódio. Que Se eu não estou legal. enganado, é dele. Se eu não estou enganado, é poema dele. Depois vamos ver isso. Vamos pesquisar. Quinta questão. Qual dessas atividades ou dessas ações que eu vou falar não aconteceu com Carlos Drummond de Andrade? Ok? Qual dessas não aconteceu, não ocorreu? Ele não fez. Alternativa A. Ele traduziu músicas dos Beatles. Alternativa B. Ele teve sua imagem estampada em uma nota de dinheiro, né? E quase eu fiquei aqui pensando, vou matar o William. Mas tudo bem, faz parte. Ou alternativa C, ele foi farmacêutico atuante e funcionário público. Valendo? Bora, gente! Vocês acham que ele não traduziu músicas dos Beatles? Eu lembro, não. Ai, gente, adoro, viu? Ele traduziu músicas dos Beatles. Sabe quantas músicas? Cadê? Eu anotei. Meu Deus! Foram 6 músicas dos Beatles para a revista Realidade. Opa! Eu sei que ele foi funcionário público, mas eu fiquei na dúvida com a questão da farmácia. Então, acho que ele não foi farmacêutico, é isso. Exatamente, fiquei nessa dúvida também. Porque a imagem na nota, né? O William mostrou. Então, na verdade, ele tem formação, ele se formou farmacêutico, mas ele nunca exerceu. Então, o erro aqui pegadinha de professor, atuante. Foi farmacêutico atuante. Essa palavrinha atuante pegou a gente, tá vendo? Vício de professora. Bem, mesmo. Então, espera aí, que eu tô cheia de folhas aqui, tô me enrolando. E a última, agora prestem atenção, hein? Pensem bem. Essa eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Não dá muito não, que a galera vai no Google. Qual das situações abaixo? Depois não vale me xingar, tá? Qual dessas situações abaixo Carlos Drummond de Andrade testemunhou, ou melhor,
Ele viu de longe, mas de coração arfante. Qual dessas 3 situações, que eu vou dizer agora, ele viu de longe, porém com coração arfante? Alternativa A, a Segunda Guerra Mundial. Pensem bem. Alternativa B, a chegada do homem à Lua. E alternativa C, o Brasil vencendo Copas do Mundo. Vamos pensando. Essa é difícil, hein? Vamos pensando. Por isso essa ficou para o final. Enquanto vocês pensam, eu vou mostrar. Olha a minha caneca. Nossa, que beleza. O Poeta em Casa. Uma das minhas amigas, ela trabalha fazendo canecas e outros objetos, né? Então, ela colocou o logotipo, né, do projeto. E aqui ela colocou os prints e a imagem de alguns poetas, dos poetas que até então já haviam sido mencionados, estudados. Essa caneca é mais bonita do que a do Jô Soares. Né? Puxa, que bom você falou! Nunca ninguém tinha falado isso, olha só. Já até esqueceram, né? Vou repetir. Segunda Guerra Mundial, letra A. A chegada do homem à Lua, letra B. Copas do Mundo vencidas pelo Brasil, letra C. Valendo! Bora, gente, todo mundo junto. Tu colou, Áudio. Então, essa foi uma pegadinha, porque todas as respostas estão corretas. E essa não vai entrar na contagem. Eu achei até que eu fiquei na dúvida se tinha alguma coisa a ver com futebol, mas enfim. Eu fiquei em dúvida em 2, né? A primeira e a segunda do futebol. Eu pensei assim, não é essa aqui não. Mas, tipo... Então, o vencedor da nossa brincadeira vai ganhar um belo sorriso, mais um, porque eu já dei vários aqui para todos, né? É o Áureo. Ele fez 4 pontos, o William e Jimmy fizeram 3 pontos. Parabéns ao Áureo, os bons professores que ele teve. Exatamente. Obrigado, agradeço aos meus professores. Exatamente. Bom, temos agora 9 minutos e meio. Vamos fazer uma rodada de leitura de poemas, os poemas autorais e dentro do tema, o solo do tempo. E a ordem será Jimmy, começando, William em seguida, depois o Áureo e eu fecho. Não sei se eu vou conseguir fechar nesse bloco. Se não conseguir, eu faço no bloco seguinte, não tem problema. Tá bom? Então, eu vou pedir que todos fechem os microfones, menos o Jimmy, que vai iniciar essa rodada de leitura. Nessa rodada, Jimmy, não tem comentários, você só lê a sua poesia. Se quiser comentar alguma coisa bem pequenininha, pode. Tá bom? Pode ir. O nome do poema é Conversa com Drummond, que junta o tema da semana com o poeta da semana. E agora, Drummond? A poesia secou, a esperança também. Minas não há, nem mesmo Copacabana. Sobrou a pedra. Aquele verso em que você se transformou. O detalhe amanhece um sonho esquecido. Você mesmo esqueceu. A aula passeia pelos olhos, lenta e preguiçosa, mas você permanece inerte, esperando que aquela flor, tão tímida, feia, possa brotar no asfalto quente. O tempo te observa, poeta, e diante da rigidez do semblante frio, espero em vão que algo me conforte. Um poema singelo, daqueles que movem o destino por inteiro. A vida secou. O mundo sem disfarces também. E agora, Drummond? O que nos resta? Apenas a distante memória renascida em pedaços de infinito.
Deixa eu abrir meu microfone para falar. Uau! Adorei! Agora, fecha. Você quer falar alguma coisa? Não, né? Não, juntou os dois. Juntou os dois, né? Os dois temáticos. Isso. Vamos passar para o William. Abre seu microfone. Vou fechar o meu. Não, eu vou ter que fazer um comentário também, porque esse poema ele está aqui no Três Sóis, e cada sessão do livro ele tem uma referência a um poeta. E justamente nesse livro que chama Memórias de Junho, ele começa com uma citação de Drummond, que é do livro A Rosa do Povo. Eu cito um pedacinho do poema A Procura da Poesia. E ele fala assim: não recomponhas tua sepultada e melancólica infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. E o meu poema, primeiro, já começa fazendo uma referência a esse poema do Drummond. Ele chama-se Como Não Me Lembrar. Como não trazer em mim o cheiro do solo de minha infância? Como não oscilar entre o espelho e a memória em dissipação? Como não me lembrar de quando a chuva levantava os odores da terra e nos invadia como em êxtase, aplainando, por pouco tempo que fosse, aquela desmesurada angústia de nossos corações. Nossa, muito legal, William. Parabéns. Obrigado. Muito legal. Depois, mais para o final, você dá as indicações de como que as pessoas podem fazer para adquirir seus livros. Tá. Tá bom? Prazer. Agora, Áureo. William, fecha seu microfone, por favor. Eu trouxe aqui um poema meu, né, que está nesse meu livro que eu ainda estou terminando. E ele faz parte desse meu processo, né? Eu vou começar aqui então. Ele se chama A Partida. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Vida a passar, dor da perda a retornar, lembranças a arrebentar. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Lágrimas a surgir, saudades a refletir, coração a regredir. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tic. Ódio a proceder, rancor a retroceder, ajuda a perecer. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Solidão a sufocar, medo a despertar, esperança a esgotar. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, ti. Risos a sumir, amor a desconstruir, morte a destruir. Tic, tac, tic, tac. Tempo a se esgotar. Momento a chegar. É hora de ir. Áureo, o último tique era só ti? Que legal! Qual é o nome do seu livro? Você já deu? O Poeta Aprendiz. Bacana. Uma homenagem a Vinícius de Moraes. Legal. Bom, faltam 3 minutos, então vai dar tempo direitinho. Eu vou ler um poema que eu escrevi já tem um certo tempo. Chama-se O Tempo Passa, e eu dediquei a Drummond, porque eu, durante todas as minhas leituras aí ao longo da minha vida, as leituras de Drummond que eu fiz, eu observei que em muitos poemas ele usa muitas metonímias e ele olha muito para o chão, como se ele olhasse muito para o chão. Então, o meu poema mais ou menos segue essa linha. Então, o tempo passa. O tempo passa. Na rua, rodas passam, pernas passam, pés descalços passam rápidos. No banco, pernas esperam a vez,
Sapatos se arrastam impacientes. Um tapete já gasto finge-se de morto, enquanto um cigarro agonizante solta a sua última espiral. Na casa, varizes andam para lá e para cá. Só descansam momentaneamente quando um cheiro de café é exalado. No campo, patas passeiam preguiçosamente, ruminantes e despreocupadas. Cercas permanecem, e aquele verde todo jaz.